Bom dia, queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Buenos días, queridos hermanos y hermanas, gracia y paz. Uma vez mais estamos aqui nessa manhã reunidos debaixo do poderoso nome de Jesus. Una vez más estamos aquí en esta mañana reunidos bajo el poderoso nombre de Jesús. Temos recebido do Senhor a sua palavra Hemos recibido del Señor su palabra e uma vez mais nessa manhã nos colocamos aos seus pés, y una vez más en esta mañana nos colocamos a sus pies para que pelo Espírito Santo Ele continue a falar no nosso coração. para que por el Espíritu Santo Él continúe hablando a nuestro corazón. Toda palavra que Ele tem enviado para nós, Toda palabra que Él ha enviado para nosotros devemos recebê-la com fé no coração, debemos recibirla con fe en el corazón para que ela seja traduzida numa realidade prática em nossas vidas. para que ella sea traducida en una realidad práctica en nuestras vidas. E o Senhor tem trazido um encargo muito definido para vocês, ao meu coração. El Señor ha traído un encargo muy definido a mi corazón para vosotros. E é relacionado com um chamado a uma vida de consagração. Está relacionado con una llamada a una vida de consagración. Em linhas gerais, nós falamos muitas coisas a respeito dessa realidade, En líneas generales hemos hablado muchas cosas respecto de esa realidad, mas vale a pena nós trazermos um frescor à nossa mente a respeito de algumas coisas. pero vale la pena refrescar en nuestra mente algunas cosas. Nós falamos dos 3 fundamentos da nossa consagração, Nosotros hablamos de los 3 fundamentos de nuestra consagración. mostrando que o primeiro ele é essencial para que tenhamos uma vida consagrada ao Senhor, Y hablamos que el primero es esencial para que tengamos una vida consagrada al Señor, que é conhecermos o amor de Cristo em profundidade em nossas vidas. que es conocer el amor de Cristo en profundidad en nuestras vidas. Porque nós fomos constrangidos de tal forma, Porque nosotros fuimos constreñidos de tal manera, e esse constrangimento veio até nós por causa do amor de Cristo. y ese constreñimiento vino a nosotros por causa del amor de Cristo. Nós dissemos que o amor de Cristo se demonstrou incontrolável a nosso favor. Dijimos que el amor de Cristo se mostró incontrolable a nuestro favor. Em outras palavras, amor descontrolado a nosso favor. En otras palabras, amor descontrolado a nuestro favor. Porque Ele é puro, perfeito, santo, magnífico. Porque Él es puro, perfecto, santo, magnífico, E Ele tem os seus olhos colocados sobre nós. y Él tiene sus ojos puestos sobre nosotros. Um amor impossível de ser compreendido na sua totalidade. Un amor imposible de ser comprendido en su totalidad. Então aqui está a primeira base do nosso chamado a uma vida de consagração. Entonces aquí está la primera base de nuestro llamado a la consagración. Mas o segundo fundamento é tão importante como o Pero primeiro. el segundo fundamento es tan importante como el primero. Envolve o direito divino sobre nós. Implica el derecho divino sobre nosotros. Ele não somente nos amou daquela forma maravilhosa, Él no solo nos amó de aquella manera maravillosa, mas Ele nos comprou por alto preço. sino que Él nos compró por alto precio. Ele nos comprou para Ele mesmo. Él nos compró para Él mismo. Ele nos comprou usando o seu próprio sangue como a nossa realidade de compra. Él usó su propia sangre para comprarnos. E também algo muito importante a ser dito isso aí, nesse momento. Y también hay algo muy importante a decir ahora. Todos nós estávamos no mercado de escravos. Todos nosotros estábamos en el mercado de esclavos. Éramos escravos do pecado, Éramos esclavos del pecado. escravos de nós mesmos, Esclavos de nosotros mismos. escravo do mundo, Esclavos del mundo. escravo do diabo. Esclavos del diablo. E o Senhor nos resgatou dessa Y realidade. el Señor nos rescató de esa realidad. E agora nós somos totalmente dele. Y ahora nosotros somos totalmente de Él. Então, o segundo fundamento da nossa consagração Entonces el segundo fundamento de nuestra consagración está relacionado com o seu direito de compra. está relacionado con su derecho de compra. Então, guarde isso no teu coração. Entonces guarda eso en tu corazón. A obra da cruz é tão maravilhosa, La obra de la cruz es tan maravillosa, ela é tão penetrante ao nosso coração, es tan penetrante en nuestro corazón, que ela tem uma finalidade específica, que tiene una finalidad específica, para que nós não vivamos mais para nós mesmos, para que nosotros ya no vivamos más para nosotros e mismos, sim para Cristo que por nós morreu e ressuscitou. y sí para Cristo que por nosotros murió y resucitó. E lembre-se, por favor, Y recuerda, por favor, você não se pertence mais, tú ya no te perteneces más, você pertence a Cristo. tú perteneces a Cristo. Todo o seu ser pertence a Cristo. Todo tu ser pertenece a Cristo. Seus pensamentos, suas emoções, sua Tus vontade pensamientos, tus emociones, tu voluntad devem estar completamente submissos ao Senhor Jesus deben Cristo. estar completamente sumisos al Señor Jesucristo. Esta é a obra do novo nascimento. Esta es la obra del nuevo nacimiento. E louvado seja Deus, porque nós todos fomos visitados pelo Espírito. Y alabado sea el Señor porque todos nosotros fuimos visitados
visitados por el e Espíritu. pudemos nos render a esse ser maravilhoso dia na nossa história. Y pudimos rendirnos a ese ser maravilloso en nuestra historia un día. Mas o chamado à consagração tem também terceiro fundamento, Pero el llamado a la consagración tiene también un tercer fundamento, que é a nossa entrega voluntária ao Senhor. que es nuestra entrega voluntaria al Señor. Ele é o grande cavalheiro celestial. Él es el gran caballero celestial. Mesmo ele tendo direito sobre nós, Incluso aun teniendo el derecho sobre nosotros, tendo nos amado daquela forma, habiéndonos amado de aquella manera, ele não nos obriga a ir após ele. Él no nos obliga a ir en pos de Él. Ele nos convida para segui-lo. Él nos invita a seguirlo. Não é maravilhoso o nosso amado Senhor? ¿No es maravilloso nuestro amado Señor? Então ele nos chama para vivermos uma vida de consagração. Entonces Él nos llama para vivir una vida de consagración. E quando somos tocados por todas estas realidades aqui apresentadas, Y cuando somos tocados por todas estas realidades aquí presentadas, não tem como nós não nos lançarmos aos seus santos pés no hay como no lanzarnos a sus pies e dizer: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores, y decir: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, porque Ele merece. porque Él lo merece. Lembre-se que o teu Senhor Jesus, Acuérdate que tu Señor Jesús que está sentado no mais alto e elevado trono desse universo, está sentado en el más alto y elevado trono de este universo. pela eternidade Ele carregará sobre o seu corpo Por la eternidad Él cargará sobre su cuerpo as marcas da cruz, las marcas de la cruz, em sinal de amor por você. en señal de amor por ti. Você e eu ganharemos um corpo glorificado igual ao dele, Tú y yo tendremos un cuerpo glorificado igual al de Él, mas somente Ele, pela eternidade, carregará as marcas da cruz. pero solamente Él por la eternidad cargará con las marcas de la cruz. Que amor é este, irmãos e irmãs? ¿Qué amor es este, hermanos y Não hermanas? é maravilhoso, não é constrangedor? ¿No es maravilloso? ¿No nos constriñe? Que realmente o Espírito Santo nos leve a compreender essa realidade na sua profundidade. Que realmente el Espíritu Santo nos lleve a comprender esta realidad en toda su profundidad. Então nós temos sido chamados para uma vida de consagração. Entonces nosotros hemos sido llamados a una vida de E consagración. foram ditas muitas outras verdades nesses dias anteriores. Y fueron dichas muchas otras verdades en estos días pasados. Mas permita-me lembrar de algo que foi dito ontem, Pero permítame recordar algo que dijimos ayer, também com relação à nossa vida de consagração. también en relación a nuestra vida de consagración. Vocês lembram que nós falamos dos 7 faróis que apontam caminhos para uma vida de consagração. Recordáis que hablamos de 7 faros que apuntan a caminos hacia una vida de consagración. Nós temos um destino a encontrar, Nosotros tenemos un destino que encontrar. que é uma vida total, de total consagração. Es una vida de total consagración. Aí nós enumeramos 7 faróis que nos levarão a esse destino final. Y ahí nosotros enumeramos 7 faros que nos conducían a ese destino final. E na ordem que nós apresentamos, Y en el orden que lo presentamos, nós devemos seguir esses faróis. debemos seguir esos faros. Apenas repetindo para trazer o frescor no nosso coração. Apenas lo repetimos para refrescarlo en nuestros corazones. O primeiro farol trata do assunto do nosso amor às Escrituras Sagradas. El primer faro trata de nuestro amor a las Escrituras sagradas. Se nós não amarmos as Escrituras Si Sagradas, nosotros no amamos las Escrituras sagradas, é impossível nós termos uma vida de consagração. es imposible que tengamos una vida de consagración. Quanto tempo você tem gastado para ler a palavra de Deus? ¿Cuánto tiempo tienes tú gastado para leer la palabra de Dios? Temos negligenciado essa realidade em nossas vidas. Hemos negligenciado esa realidad en nuestras vidas. Que o Senhor nos ajude nesse assunto. Que el Señor nos ayude en ese asunto. Mas o segundo farol fala-nos de uma vida de oração. Mas el segundo faro nos habla de una vida de oración. Vida de oração significa vida de dependência a Deus. Vida de oración significa vida de dependencia a Dios. Quando nós vivemos e não oramos buscando a face de Deus, Cuando nosotros vivimos sin orar, buscando la faz de Dios, significa que nós somos autodependentes. significa que somos autodependientes. E isso é um pecado terrível. Y eso es un pecado É terrible. uma soberba. Es una soberbia. Então que o Senhor nos leve a essa vida de oração, Entonces, que el Señor nos lleve a esa vida de oración, para que nós possamos ir em direção à consagração. para que podamos ir en dirección a la O consagración. terceiro farol, falamos da necessidade de sermos governados pelo Espírito Santo. El tercer faro hablamos de la necesidad de ser gobernados por el Espíritu Santo. Ele não somente deve habitar no nosso coração, Él no solo debe habitar en nuestro corazón, ele deve guiar a nossa vida. Él debe guiar nuestra vida. Deve mostrar o caminho que devemos seguir. Él debe mostrar el camino que debemos seguir.
O quarto farol fala-nos a respeito da paz interior que deve haver no nosso coração. El cuarto faro habla de la paz interior que debe haber en nuestro corazón. Falamos muito sobre isso ontem. Hablamos mucho sobre eso ayer. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Sea la paz de Cristo el árbitro en vuestros corazones. É a paz de Cristo, não a paz que o mundo pode promover em Y nós. es la paz de Cristo, no la paz que puede promover el mundo en nosotros. O quinto farol Y el quinto faro fala-nos da necessidade de conhecermos a voz do bom pastor, habla de la necesidad de conocer la voz del buen a pastor, doce voz do nosso amado Senhor. la dulce voz de nuestro amado Señor. Eis o caminho, andai por ele. Y ahí el camino, andad por él. Os outros faróis anteriores, somados a este, Los otros faros anteriores sumados a este nos levam em direção a uma vida de consagração. nos llevan en la dirección a una vida de consagración. O sexto farol fala-nos da necessidade de conselhos dos irmãos. El sexto faro nos habla de la necesidad del consejo de los hermanos, É a interdependência do corpo de Cristo. la interdependencia del cuerpo de Cristo. Os membros interdependendo-se uns dos outros. Los miembros en interdependencia los unos de los otros. É muito importante isso, para que sejamos guiados. Es muy importante eso para que seamos guiados. E o sétimo farol, por fim, Y el siete faro, por fin, fala-nos séptimo faro, a respeito de um passo de cada vez a ser dado. nos habla de dar un paso cada vez. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lámpara para mis pies es tu palabra y luz para mis caminos. É um passo de cada vez, o Senhor vai iluminando a nossa vida para que chegamos ao nosso destino. Es un paso cada vez, el Señor va iluminando nuestra vida para que lleguemos a nuestro destino. E estes faróis, um após outro, devem formar uma linha única, Y estos faros, uno detrás del otro, deben formar una línea única para que nós possamos aterrissar com segurança no nosso destino, para que podamos aterrizar con seguridad en nuestro destino, que é a busca de uma vida de consagração. que es la búsqueda de una vida de consagración. Temos sido desafiados sobre esse assunto, irmãos e irmãs. Hemos sido desafiados sobre ese asunto, hermanos y E por hermanas. fim, antes de darmos o passo para esta manhã, Y por fin, antes de dar el paso para esta mañana, também mostramos aos irmãos as 4 marcas que evidenciam um cristão consagrado. también mostrábamos ayer las 4 marcas que evidencian un cristiano consagrado. A primeira marca refere-se à nossa submissão ao senhorio de Cristo. La primera marca se refiere a nuestra sumisión al señorío de Cristo. Nós precisamos conhecer Jesus não somente como nosso Salvador, não somente como nosso sumo sacerdote, Necesitamos conocer a Jesús no solo como nuestro Salvador, no solo como nuestro sumo sacerdote, mas devemos santificá-lo em nosso coração como Senhor em nossas vidas. sino que también debemos santificarlo en nuestro corazón como Señor de nuestras E a vidas. palavra Senhor é uma palavra extremamente importante nas Escrituras Sagradas. Y la palabra Señor es muy importante en las Escrituras Sagradas. E o Senhor aqui significa o soberano, o absoluto, o dono de todas as coisas. Y Señor aquí significa el soberano, el dueño absoluto de todas las cosas. É exatamente essa a ideia do senhorio de Cristo que nós temos na Bíblia. Exactamente esa es la idea del señorío de Cristo que tenemos en la Biblia. E é debaixo desse senhorio que nós devemos nos submeter. Y es bajo ese señorío que debemos someternos. Então essa aqui é a primeira marca. Entonces esa es la primera marca. A segunda marca fala-nos do caminho da cruz. La segunda marca nos habla del camino de la cruz. É impossível seguirmos a Cristo sem levarmos a nossa própria cruz. Es imposible seguir a Cristo si no llevamos nuestra propia cruz. As Escrituras nos dizem que devemos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e ir após Jesus. Las Escrituras nos dicen que debemos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz e ir en pos de Jesús. Essa é uma palavra extremamente desafiadora para Y esa nós, es una palabra extremadamente desafiante para nosotros. porque é impossível nós nos tornarmos seguidores fiéis de Jesus Porque es imposible que nos volvamos seguidores fieles de Jesús com a nossa própria vida. con nuestra propia vida. Só podemos segui-lo com a vida que Ele mesmo vive em nós. Solamente podemos seguirlo con la vida que Él mismo vive en nosotros. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. No más yo, sino Cristo vive en mí. Esta é a segunda marca de um cristão consagrado. Esta es la segunda marca de un cristiano consagrado. A terceira é que ele anda no Espírito. La tercera es que Él anda en el Espíritu. E o que significa andar no Espírito? ¿Qué significa andar en el Espíritu? Temos alguns movimentos acima da nossa compreensão que chegam a nós? Tenemos algunos movimientos ahí por encima de nuestra comprensión que llegan hasta nosotros. Algumas vozes misteriosas? Algunas voces misteriosas. Não. No.
O que significa andar no Espírito? ¿Qué significa andar en el É Espíritu? andar em obediência à palavra de Deus. Es andar en obediencia a la palabra de Dios. Simples assim. Así de simple, Porque a Bíblia nunca vai se contradizer. porque la Biblia nunca se va a contradecir. Então nós devemos ser obediência à palavra de Deus. Entonces nosotros debemos ser obedientes a la palabra de Dios. Não pela nossa força, porque nós não temos, No por nuestra fuerza, porque nosotros no la tenemos, mas pela graça que já nos foi provisionada. sino por la gracia que ya nos fue provista. Então andar no Espírito significa andar em obediência à palavra de Deus. Entonces andar en espíritu significa andar en obediencia a la palabra de Dios. E por fim, a quarta marca Por fin, la cuarta marca fala-nos a respeito de uma vida de oração. nos habla acerca de una vida de oración, Não uma oração egoísta a respeito dos nossos próprios assuntos, no una oración egoísta respecto de nuestros propios asuntos, mas uma oração voltada aos interesses de Deus. sino una oración vuelta a los intereses de Dios. Orarmos para que a sua vontade seja feita. Oramos para que su voluntad sea hecha. Orarmos para que o seu reino venha. Oramos para que su reino venga. Ligar na terra o que já está ligado no céu. Atar en la tierra lo que ya está atado en el cielo. Desligar na terra o que já está desligado no céu. Desatar en la tierra lo que ya está desatado en el cielo. Para que isso seja uma realidade. Para que eso sea una realidad. Céus e terra precisam estar conectados. Cielos y tierra necesitan estar conectados. Então, aqui encontram-se as 4 marcas de um cristão consagrado. Entonces aquí se encuentran las 4 marcas de un cristiano consagrado. Extremamente desafiadoras para nós. Extremadamente desafiantes para nosotros. Então, nós precisamos colocar a boca no pó e buscar a ajuda do Espírito, Entonces necesitamos colocar nuestra boca en el polvo y buscar la ayuda del Espíritu para que esta consagração seja uma realidade. para que esta consagración sea una realidad. A vida de consagração é a vida mais poderosa desse universo. La vida de consagración es la vida más poderosa de este universo. É uma vida que realmente ela expressa o caráter de Es Cristo. una vida que expresa el carácter de Cristo. Então, que o Senhor faça de nós individual e coletivamente um povo consagrado a Ele. Entonces que el Señor haga de nosotros individual y colectivamente un pueblo consagrado al Señor. Dessa forma, nós vamos estar apressando a volta do Senhor. De esa manera vamos a estar apresurando la vuelta del Não é Señor. impressionante essa expressão? ¿No es impresionante esa expresión? Apressar a volta do Senhor? Apresurar la vuelta del Señor. Será que nós temos esse, entre aspas, poder? ¿Será que nosotros tenemos, entre comillas, poder? A Bíblia fala que nós devemos viver de tal forma que nós apressaremos a volta do Senhor. La Biblia dice que debemos vivir de tal manera que O apresuremos la céu vuelta del Señor. está conectado com a terra. El cielo está conectado con la tierra. E os movimentos dos céus dependem dos movimentos da terra. Los movimientos de los cielos dependen de los O movimientos de la Senhor tierra. deseja vir para o seu povo. El Señor desea venir a su pueblo. O noivo está pronto, El novio está listo, perfeitamente pronto, perfectamente listo, mas a noiva não está pronta. pero la novia no está lista. A igreja está distraída com tantas La coisas, iglesia está distraída con tantas cosas, com seus assuntos, com seus con negócios. sus asuntos, con sus negocios. Então o noivo vai vir para quem? Entonces, ¿el novio va a venir para quién? Ele está esperando a noiva se aprontar. Está esperando que la novia esté lista, Que a igreja esteja completamente consagrada a Ele. que la iglesia esté perfectamente consagrada a Él. Então, que nós possamos responder a esse chamado do Senhor. Entonces, que nosotros podamos responder a ese llamado del Señor. Agora, para que nós somos consagrados ao Senhor? Ahora, ¿para qué nosotros somos consagrados al Señor? Simplesmente para um fato: Simplemente para un hecho, servi-lo. servirlo, Servi-lo na sua obra, servirlo en su obra, atendermos às suas demandas. atender a sus demandas. E de que maneira iremos servi-lo? ¿Y de qué manera iremos a servirlo? Agora vamos pegar a primeira passagem da manhã. Ahora vamos a tomar el primer pasaje de la mañana. Primeira epístola de Pedro, Primera epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 5. capítulo 5, versículo 5. Asimismo, vosotros jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y revestíos todos de humildad unos para con otros, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Parece-me que nessa versão aparece a palavra revestir-vos. Me parece que en esta versión aparece la palabra revestíos. Na minha versão aparece cingir-vos, que é uma palavra similar. En mi versión no aparece la palabra ceñíos, que es una palabra similar. Mas no original essa palavra é única em toda a Bíblia. Pero en original esa palabra es única en toda la Biblia. Não tem nenhum outro lugar que você vai encontrar essa palavra cingir-vos ou revestir-vos. No hay ningún otro lugar que esa palabra del original aparezca que aparezca en otro lugar. No hay. Significa avental de escravo.
significa delantal de esclavo, ¿no? Avental de escravo. Ela é única em toda a Escritura Sagrada. Es única en toda la Escritura Sagrada. Então é dessa forma que nós iremos servir ao Senhor e aos irmãos, Es de esa la manera como vamos a servir al Señor y a los hermanos, com aventais de escravos. con un delantal de esclavo. Essa é a grande realidade daquele que está consagrado ao Senhor. Esa es la gran realidad de aquel que está consagrado al Señor. Agora, como iremos servi-lo adequadamente se nós não sabemos qual é a nossa função no corpo de Cristo? Ahora, ¿cómo iremos a servirlo adecuadamente si no sabemos cuál es nuestra función en el cuerpo de Cristo? Nós nem sabemos qual é o nosso dom. No sabemos ni cuál es nuestro don. Como podemos então servi-lo de modo adequado? ¿Cómo podemos servirlo de manera adecuada? Então, o que vamos fazer nesse primeiro período da manhã? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este primer periodo de la mañana? Nós vamos apresentar 8 características do funcionamento do corpo de Cristo, Vamos a presentar 8 características del funcionamiento del cuerpo de Cristo, para que possamos ver de que maneira, consagrados ao Senhor, iremos servi-lo. para que podamos ver de qué manera, consagrados al Señor, podremos servirlo. E nós vamos pegar então o livro de 1 Coríntios, capítulo 12, como nossa base. Vamos a tomar la carta de 1 Corintios, capítulo 12, como nuestra base. Antes mesmo de nós citarmos aqui os versos, Antes de citar estos versos, permita-me dizer ainda algumas coisas. permítame decir aún algunas cosas. A grande bênção do novo nascimento La gran bendición del nuevo nacimiento nos inseriu no corpo de Cristo. nos introdujo en el cuerpo de Cristo. O Espírito Santo é o responsável por ter nos convencido do pecado, da justiça e do juízo. El Espíritu Santo es el responsable de habernos convencido de justicia, de Pecado, pecado, justicia y juicio. Mas também, depois dele ter nos dado vida, Pero también después de habernos dado vida, ele vem habitar no nosso coração. Él vino a habitar en nuestro corazón. Mais do que isso, o Espírito Santo faz. Y aún más que eso, el Espíritu Santo hace otra cosa. As Escrituras dizem que ele mesmo nos batiza em um único corpo, Las Escrituras dicen que Él nos bautizó en un único cuerpo, onde nesse corpo não tem judeu, não tem gentil, não tem escravo, não tem livre, donde en ese cuerpo no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, mas somos todos um em Cristo Jesus. sino que somos todos uno en Cristo Jesús. O Espírito Santo nos batizou num corpo. El Espíritu Santo nos bautizó en un cuerpo. Isso é maravilhoso. Y eso es maravilloso. E quando nós pensamos no Evangelho de João capítulo 15, apenas como referência, Y cuando pensamos en Juan 15, solo como referencia, ali tem a parábola da videira verdadeira, allí tenemos la parábola de la vid verdadera, a videira e os ramos, la vid y los sarmientos, os ramos e a videira. los sarmientos y la vid. Há uma identificação perfeita ali entre os ramos e a videira e os ramos. Hay una identificación perfecta entre la vid y los sarmientos y la vid. Significa uma ligação indestrutível. Significa una ligadura indestructible. Isso fala-nos de Cristo e o seu corpo, de Cristo e a sua igreja. Y eso habla de Cristo y su cuerpo, su iglesia. Isso significa que nós estamos ligados um ao outro de modo eterno e indissolúvel. Eso significa que estamos ligados el uno al otro de manera eterna e indisoluble. Assim como os ramos estão ligados na videira. Así como los sarmientos están ligados a la vid. Aí nós podemos pensar num diálogo entre os ramos ou cacho de uva e a videira. Y ahí podemos pensar en Diálogo. un diálogo entre los ramos, los sarmientos y un racimo de uva y la vid. Um cacho de uva vai se voltar para a videira e vai dizer o seguinte: Un racimo de uva se va a volver hacia la vid y le va a decir lo siguiente: eu não posso mais viver sem você. Como que vou produzir a doçura da minha uva? yo no puedo vivir más sin ti. ¿Cómo voy a producir yo la dulzura de mi uva? Mas a videira vai se voltar para o cacho de uva Mas la vid se va a volver hacia el racimo de uva e vai dizer o seguinte: eu também não posso mais viver sem você. y también va a decir: yo tampoco puedo vivir más sin ti. Como eu vou manifestar e expressar a minha doçura? ¿Cómo voy a manifestar y expresar mi Eu dulzura? preciso de você também. Necesito de ti también. Entende a ligação eterna, indestrutível e indissolúvel
da videira e da uva. ¿Entiendes la ligadura eterna e indisoluble entre la vid y la uva? Essa é a realidade da união do cabeça, Cristo Jesus, com a sua igreja. Esa es la unidad entre Cristo cabeza y su iglesia. É maravilhoso saber que nós não podemos viver mais sem o Senhor. Es maravilloso saber que nosotros no podemos vivir más sin el Señor. Mas Ele olha para nós e fala assim, eu também não consigo mais viver sem vocês. Pero Él nos mira a nosotros y también dice, yo ya no puedo vivir más sin vosotros. Não é maravilhoso ¿No Jesus? es maravilloso Jesús? Jesus é maravilhoso. Jesús es maravilloso. Mas quando nós estávamos dizendo aqui que o Espírito Santo nos batizou em um corpo, Pero cuando decíamos que el Espíritu Santo nos bautizó en un cuerpo, isso teve um momento histórico dentro desse período em que estamos inseridos. eso tuvo un momento histórico dentro de ese periodo en el cual estamos introducidos. Nós sabemos que no Pentecostes Sabemos que en Pentecostés aconteceu algo maravilhoso. aconteció algo maravilloso. Nós temos ali a descrição no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, Ahí tenemos la descripción en Hechos 1, que em torno de 120 irmãos estavam reunidos num cenário, num cenáculo. que 120 hermanos estaban reunidos allí en el cenáculo. Estavam orando, Estaban orando, esperando no Senhor. esperando en el Señor. E no capítulo 2 fala-nos que de repente do céu, o que aconteceu? Houve um grande barulho e línguas como de fogo vieram sobre todos que estavam presentes ali. Y ahí en el capítulo 2 nos narra que estaban allí reunidos y de repente vino del cielo un gran estruendo y lenguas como de fuego se posaron sobre todos los que estaban allí. Ou seja, o Espírito Santo pousou sobre aqueles 120. O sea, el Espíritu Santo se posó sobre aquellos 120. Anteriormente eram 120 indivíduos que estavam reunidos naquele cenáculo. Anteriormente eran 120 individuos que estaban reunidos en aquel Mas cenáculo. depois da descida do Espírito Santo, Pero después del descenso del Espíritu eles não Santo, eram mais indivíduos, ellos ya no eran más individuos. se tornaram membros uns dos outros. Se volvieron miembros los unos de los otros. Ali nasceu a igreja. Allí nació la iglesia. Ali, historicamente, a igreja nasceu. Allí históricamente nació la iglesia. Não é maravilhoso isso? ¿No es maravilloso O eso? que o Espírito Santo faz? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Ele traz as realidades do cabeça federal, que é Cristo Jesus, Él trae las realidades del cabeza federal que es Cristo Jesús para se manifestar no seu corpo, a igreja. para que se manifieste en su cuerpo que es la iglesia. Céus e terras unidos. Cielos y tierra unidos. O cabeça é Cristo, El cabeza es Cristo. e a igreja o seu corpo. La iglesia es su cuerpo. Não é maravilhoso isso? ¿No es maravilloso eso? Depois de uma história de 4.000 anos que havia se passado até o período de Pentecostes, Después de una historia de 4.000 años que habían transcurrido hasta Pentecostés, corpo estranho, entre aspas, começa a se manifestar na terra. un cuerpo extraño, entre comillas, comienza a manifestarse en la tierra. O corpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Ou seja, Deus se revela através de um corpo na terra. O sea, Dios se revela a través de un cuerpo en la tierra. Deus, o Pai, foi conhecido, revelado através do seu Filho quando ele andou peregrinando enquanto aqui esteve no meio dos homens. Dios el Padre fue revelado a través de su Hijo mientras Él estuvo andando aquí entre los hombres. Mas quando o Espírito Santo veio sobre aqueles 120 irmãos, Pero cuando el Espíritu Santo vino sobre aquellos 120 hermanos, então Deus vem sobre eles e habita no povo agora, seu povo. entonces Dios vino sobre ellos y habita ahora en su pueblo. Isso é maravilhoso. Eso es maravilloso. E nós fazemos parte da Y igreja. nosotros hacemos parte de la iglesia. Deus habita em nós. Dios habita en nosotros. Você sabia que você carrega Deus dentro de você? ¿Tú sabías que tú cargas con Dios dentro de ti? Não é maravilhoso isso? ¿No es maravilloso eso? É glorioso, queridos irmãos e irmãs. Es glorioso, queridos hermanos. Mas somos muito pobres no que tange o aspecto da expressão prática desse corpo. Pero somos muy pobres en lo que toca a la expresión práctica de ese cuerpo. Sabemos, em linhas gerais, que fazemos parte do corpo de Cristo, somos membros uns dos outros. Sabemos en líneas generales que hacemos parte del cuerpo de Cristo y somos miembros los unos de los otros. Mas qual é a nossa função? Qual é o nosso dom? Pero ¿cuál es nuestra función? ¿Cuál es nuestro don? Então nós precisamos, com a ajuda do Espírito nessa manhã, Entonces necesitamos, con la ayuda del Espíritu esta mañana, pensar algumas coisas aqui para, com o socorro dele, entendermos o que ele quer para nós. pensar algunas cosas para que con el socorro de Él entender algunas cosas para nosotros. Então vamos olhar para a primeira epístola de Coríntios, capítulo 12, Entonces vamos a mirar 1 Corintios capítulo 12 e vamos buscar aqui, em linhas assim gerais, mostrar 8 aspectos do funcionamento do corpo de Cristo.
Y vamos a buscar aquí, en líneas generales, 8 aspectos del funcionamiento del cuerpo de Cristo. A primeira verdade que precisa subir ao nosso coração é que nós fazemos parte de uma unidade. La primera verdad que necesita subir a nuestro corazón es que nosotros hacemos parte de una unidad. E o corpo de Cristo é uma unidade. Que el cuerpo de Cristo es una unidad. Vamos ler 2 versículos. Vamos a leer 2 versículos. Capítulo 12, versículo 14 inicialmente. Capítulo 12, versículo 14 inicialmente. Pues el cuerpo no consiste de un solo miembro, sino de muchos. E o versículo 27. Y el versículo 27. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros suyos individualmente. Isto. Aqui está a palavra de Deus nos mostrando que é o corpo uma unidade. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Aquí está la palabra de Dios mostrándonos una unidad, porque el cuerpo no es un miembro, sino muchos. Paulo vai usar a figura do corpo humano para nos explicar a realidade do corpo espiritual que é a igreja. Pablo va a usar la realidad del cuerpo humano para hablarnos de la realidad espiritual del cuerpo de Cristo. Quando você olha para mim ou para o Plácido, Cuando se mira para Tomás o para Plácido, você vê um corpo. tú ves un cuerpo, Você percebe que há uma unidade nesse corpo. tú percibes que hay una unidad en ese cuerpo, Mas esse corpo é composto de vários membros, muitos membros. pero ese cuerpo está compuesto de varios miembros, muchos miembros. Então, a primeira verdade que devemos entender a respeito do corpo de Cristo é que ele é uma unidade. Entonces, la primera verdad que necesitamos comprender acerca del cuerpo es que es una unidad. Eu olho para o irmão, para a irmã e vejo no modo integral a expressão real de uma pessoa. Yo miro para el hermano y para la hermana y veo la expresión integral de una persona. Então é claro para nós, um corpo composto de muitos membros. Entonces está claro para nosotros, un cuerpo compuesto de muchos miembros. Agora nós precisamos entender que esses membros ligados a esse corpo têm uma função. Ahora necesitamos entender que esos miembros ligados a ese cuerpo tienen una función. Pense nos membros do seu corpo, cada um deles tem uma função. Cada uno de los miembros del cuerpo tienen una función. Agora, será que no que tange aqui, no que estamos lendo, os membros do corpo de Cristo podem escolher qual função eles devem exercitar? Ahora, lo que estamos viendo aquí, ¿será que los miembros del cuerpo pueden escoger ellos cuál es su función? Não pode. No pueden. Então, quem é que vai determinar este assunto? Entonces, ¿quién es el que va a determinar ese asunto? Então, o primeiro aspecto que estamos falando, já anotaram, unidade. O segundo aspecto é Deus é quem determina. Entonces, el primer aspecto que hemos hablado es unidad. Y el segundo aspecto es Dios es el que determina O nosso lugar. nuestro lugar. Capítulo 12, onde estamos, versículo 18. Capítulo 12, versículo 18. Pero ahora Dios ha colocado a los miembros en el cuerpo, a cada uno de ellos, como Él quiso. Ponto. Punto. Aqui está a clareza da palavra de Deus. Então nós não escolhemos função. Aqui Nós está. não escolhemos dons Nosotros no escogemos función, no escogemos dones nesse aspecto en aqui. este aspecto aquí. A Bíblia fala que Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Aquí dice que Dios puso a cada miembro en el lugar que Él quiso. Agora, como então saber qual é a nossa funcionalidade no corpo? Onde devemos funcionar como membros do corpo? Ahora entonces, ¿cómo saber cuál es nuestra funcionalidad en el cuerpo? ¿Dónde funcionar como miembro? Duas coisas como tarefa. Dos cosas como tarea. Você precisa orar, Tú necesitas orar, tocar o coração de Deus, tocar el corazón de Dios, perguntar para Ele, preguntarle a Él, onde tu desejas que eu te sirva? ¿dónde tú deseas que yo te sirva? Qual é a minha função no corpo de Cristo? ¿Cuál es mi función en el cuerpo de Cristo? Orar e pedir que os irmãos orem. Orar y pedir que los hermanos oren. E o segundo ponto Y importante, el segundo punto importante, haverá uma testificação dos irmãos. habrá un testimonio de los hermanos. Os irmãos irão testificar a realidade da funcionalidade sua no corpo de Cristo. Los hermanos irán a dar testimonio de la función que tú tienes en el cuerpo de Cristo. Muito importante isso. Muy importante eso. Vamos para o terceiro aspecto. Vamos al tercer aspecto. Uma vez que nós somos membros do corpo de Cristo, temos uma função, Una vez que somos miembros del cuerpo de Cristo y tenemos una función, de que maneira nós vamos realizar a obra que cabe a nós?
¿De qué manera vamos a realizar la obra que nos corresponde? Tendo uma graça especial, esta é a resposta, e este é o terceiro aspecto, graça especial. Teniendo una gracia especial. Y ese es el tercer aspecto. Vamos- Una gracia especial. Vamos sair um pouquinho de 1 Coríntios, deixa marcado aqui, voltem para Romanos capítulo 12. Vamos a dejar marcado aquí 1 Corintios y vamos a mirar un momento Romanos 12. Romanos 12. E nós vamos ler versículo 4 a 6. Vamos a leer del 4 al 6. Perdão, até o 8. Hasta el 8. Romanos del 4 al 8. 12, 4, 8. Porque de la manera que en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero todos somos miembros los unos de los otros. De manera que tenemos dones que varían según la gracia que nos ha sido concedida. Si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si es de servicio, en servir. El que enseña, úselo en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que comparte, con liberalidad. El que preside, con diligencia. E el que hace misericordia, con alegría. Olha que beleza nós temos aqui na perspectiva do livro de Romanos. Mira qué belleza tenemos aquí en la perspectiva del libro de Romanos. Mas o ponto que chama atenção para nós é o versículo 6. Pero el punto que nos llama la atención es el versículo 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. De manera que teniendo dones que varían según la gracia que nos fue dada. Isso, segundo a graça. Então, é a graça que promove em nós o dom. E nós vamos exercitar a nossa função baseados na graça que nos foi concedida. Es la gracia la que promueve el don y nosotros vamos a ejercitar nuestro don basados en esa gracia que nos ha sido dada. Nós não temos condições de realizar a obra de Deus por nós mesmos. Nosotros no tenemos condiciones de realizar la obra de Dios por nosotros mismos, Mesmo porque nós não vivemos mais para nós mesmos. incluso porque ya no vivimos para nosotros mismos. Por isso que dependemos dessa graça especial. Por eso dependemos de esa gracia especial. Então nós vimos que o corpo é uma unidade. Entonces vimos que el cuerpo es una unidad, Deus determina a função de cada membro Dios determina la función de cada miembro e que precisamos de uma graça especial para realizar a nossa função. y que necesitamos de una gracia especial para realizar nuestra función. Quarto aspecto, Cuarto aspecto, há diferentes funções no corpo de Cristo hay diferentes funciones en el cuerpo de Cristo. e nós precisamos entender que o Senhor é quem dispõe em cada um de nós onde Ele quer. Y necesitamos entender que es el Señor el que dispone dónde cada uno de nosotros debemos estar, dónde nos quiere. Voltem para 1 Coríntios 12, Volvemos a 1 Corintios 12, versículos 15 e 16. versículos 15 y 16. O quarto aspecto, então, desse funcionamento do corpo de Cristo, podemos colocar o nome a nossa função. El cuarto aspecto que estamos hablando podemos colocarle un nombre a nuestra función. Versículos 15 e 16. Versículos 15 y 16. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, por eso no sería parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, por eso no sería parte del cuerpo. Olha só que interessante aqui. Mira esto que interesante. Há um diálogo aqui. Hay un diálogo aquí. O pé, se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso eu deixo de ser. Si el pie dijera, si la mano dijera, yo no soy del cuerpo, por eso dejaría ser del cuerpo. Percebe que há aqui um foco errado do pé. Percibe que aquí hay un foco, una perspectiva errada del pie. Porque ele está dizendo, olha, eu não sou mão, então eu não sou do corpo. Porque él está diciendo, como yo no soy mano, entonces no soy del cuerpo. Mas Paulo vai dizer assim, mas nem por isso deixa de ser. Pero Pablo dice, pero no por eso va a dejar de ser parte del cuerpo. O mesmo diálogo acontece entre o ouvido e o olho. El mismo diálogo ocurre entre el oído y el ojo. Verso 16. Se o ouvido disser, eu não sou olho, eu não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Porque si la oreja dijera, yo no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso va a dejar de ser parte del cuerpo. Todos nós estamos no corpo. A questão é onde Deus está determinando o nosso lugar. Todos nosotros estamos en el cuerpo. La cuestión es dónde Dios ha determinado nuestro A lugar. gente percebe que o pé e o ouvido estavam em perspectivas
erradas. Podemos percibir que el pie y la oreja estaban en perspectivas equivocadas, Que há vários tipos de funções que hay varios tipos de e funciones todas as funções são extremamente importantes. y todas las funciones son extremadamente importantes. Agora vamos verificar o que o quinto aspecto do funcionamento do corpo pode nos mostrar. Ahora vamos a verificar lo que el quinto aspecto Do funcionamento del do corpo de funcionamiento del Cristo cuerpo vai nos mostrar. nos va a mostrar. Porque nesse diálogo anterior, Porque en ese diálogo anterior parece-nos que o ouvido pensa que só o olho faz parte do corpo. parece que el oído piensa que solo el ojo hace parte del cuerpo. Errado. Errado. Aí, qual é o quinto aspecto? É a diversidade na unidade. Ahí el quinto aspecto es la diversidad en la unidad. Capítulo 12, onde estamos, versículo 17, inicialmente. Capítulo 12, donde estamos, versículo 17 inicialmente. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oreja, ¿dónde estaría el olfato? Pronto, assim, não, o corpo não é um membro. Un cuerpo no es un miembro. Foco errado, eu não sou olho, não, mas você está no corpo. El foco está equivocado, solo un ojo, no, tú estás en el cuerpo. Então, esse texto nos mostra se o corpo fosse somente um olho, seria na realidade uma monstruosidade. Entonces ese texto nos muestra, si el cuerpo fuera solo un ojo, sería una monstruosidad. Agora vejam versículos 19 e 20. Ahora vean los versículos 19 y 20. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros y a la vez un solo cuerpo. Olha só. Então falam da diversidade na unidade. Entonces habla de la diversidad en la unidad, Da importância de terem-se todos os membros funcionando. de la importancia de tener todos los miembros funcionando. Como nós vimos aqui, o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Como hemos visto, es cierto que hay muchos miembros, pero Então, un solo cuerpo. a diversidade tornando-se uma unidade. Entonces la diversidad volviéndose una unidad. Não é maravilhoso o funcionamento do corpo de Cristo? ¿No es maravilloso el funcionamiento del cuerpo de Cristo? Agora, dentro desse processo, nós, como membros do corpo de Cristo, Ahora, dentro de ese proceso, nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, precisamos nos... É o sexto aspecto agora. Vamos colocar aqui um nome para quem está anotando: aceitação mútua. entonces el sexto aspecto, vamos a ponerle un nombre, aceptación mutua. Precisamos nos aceitar uns aos outros. Necesitamos aceptarnos los unos a los otros. Capítulo 12, onde estamos, versos 21 e 22. Capítulo 12, donde estamos, versículos 21 y 22. El ojo no puede decir a la mano, no tengo necesidad de ti, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Muy al contrario, los miembros del cuerpo, que parecen ser los más débiles, son indispensables. Olha que texto interessante. Mira qué texto interesante. Fala-nos da importância de nos aceitarmos mutuamente. Nos habla de la importancia de aceptarnos mutuamente. Olhe para o versículo 21 de novo. Mira el versículo 21 de nuevo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. No pueden decir los ojos a la mano, no tengo necesidad de ti. Pense comigo. Piensa conmigo. Os olhos dizem que não precisam das mãos. Los ojos dicen que no necesitan de las Aí manos. você chuta uma bola com força. Ahí vas a chutar una pelota con fuerza. A bola vem em direção ao seu olho. La pelota viene en dirección a tu ojo. Você não precisa da mão para te proteger? Tú no necesitas de la mano para Como protegerte. que o olho vai dizer eu não preciso de você? ¿Cómo va a decir el ojo no necesito de ti? Então, o olho precisa da mão. Entonces el ojo necesita de la mano. Aquele olho está com aquela coceirinha aqui embaixo, não consegue tirar aquela coceirinha. Aquel ojo que tiene ahí una motita en el ojo y no consigue quitársela encima. Não precisa da mão? ¿No necesita de la mano? Então, nós temos uma necessidade de aceitação mútua. Cada um tem uma função. Entonces nosotros tenemos una necesidad mutua. Cada uno tiene una función. Essa é a função do corpo de Cristo. Esa es la función del cuerpo de Cristo. E a Bíblia fala que nem ainda a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vós. Y la Biblia dice que ni aun la cabeza no puede decirle a los pies, no necesito de vosotros. Não. Isso olhando para a igreja, aqueles irmãos que têm um peso maior de responsabilidade não pode olhar para aqueles irmãos que servem de modo diferente, alguns aspectos diferentes do dele. Eso, aquellos hermanos que tienen un mayor peso en la iglesia no pueden mirar a aquellos otros hermanos que tienen un servicio más pequeño, digamos, E desprezá-lo. y despreciarlos. Todos fazem parte do corpo de Todos Cristo. hacen parte del cuerpo de Cristo. Aí, o sétimo aspecto: Ahí el séptimo aspecto. todos os membros são necessários. Todos los miembros son Do necesarios. versículo 23 ao 25. Versículo 23 al 25.
Además, a los miembros del cuerpo que estimamos ser de menos honor, a estos los vestimos aún con más honor, y nuestros miembros menos decorosos son tratados con más decoro, porque nuestros miembros más honrosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Que texto precioso. Qué texto precioso. Isso precisa chamar a atenção do nosso coração. Eso necesita llamar la atención de nuestro corazón. Alguém pode perguntar, para que serve o quinto dedinho do nosso pé? Alguien puede preguntar, ¿para qué sirve el quinto dedito de nuestro pie? Será que é para apenas termos calo para machucar o nosso pé? ¿Será solo para tener un callo para dañar nuestro pie? Qual é a função desse dedinho aí? ¿Cuál es la función de ese dedo ahí? Só para ficar apertadinho dentro do meu sapato? ¿Solo para que nos apriete el zapato? Aí você pode dizer o seguinte, eu vou cortá-lo porque eu não preciso desse dedinho. Entonces tú podrías decir, voy a cortarlo porque no necesito ese dedo. E eu conheço pessoas que precisaram, por razões de saúde, tirar esse dedinho do pé. Yo conozco personas que por razones de salud necesitaron cortar ese dedo del pie. E eles andam, Y ellos andan, não tem dificuldade. no tienen dificultad. Só que há detalhe. Solo que hay un Por detalle. que Deus colocou esse dedinho lá? ¿Por qué Dios puso ese dedito ahí? É uma questão de equilíbrio do seu corpo. Es una cuestión de equilibrio de tu cuerpo. Você pode dizer assim, não, eu ando sem esse dedinho, não preciso dele. Tú puedes decir, no, yo puedo andar sin ese dedo, no lo necesito. Então você começa a andar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 1 ano. Entonces tú empiezas a andar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 1 año, Aí você começa a sentir uma dor aqui na lombar em cima. y ahí empiezas a sentir un dolor en la lumbar. Por que eu estou sentindo essa dor? ¿Por qué estoy sintiendo ese dolor? Porque a função daquele dedinho não está sendo cumprida. Porque la función de aquel dedo no está siendo cumplida. Porque ele traz a função de equilíbrio para o seu corpo. Porque él trae la función de equilibrio a tu Aquele cuerpo. pedacinho de dedinho no seu canto direito ali, Aquel pedacito de dedito ahí en tu lado derecho ou no lado esquerdo, o en el izquierdo. está ajudando que teu corpo ande em equilíbrio. Está ayudando a que tu cuerpo ande en equilibrio. Então todos os membros têm uma função maravilhosa no corpo de Cristo. Entonces todos los miembros tienen una función maravillosa en el cuerpo de Cristo. Assim como todos os membros do nosso corpo exercem uma função maravilhosa. Así como todos los miembros de nuestro cuerpo ejercen una función maravillosa. Nós, em sã consciência, não vamos amputar um dedinho só porque ele está nos machucando. Nosotros no, conscientemente no vamos a amputar un dedo porque nos está doliendo, Mas no corpo de Cristo acontece isso. pero en el cuerpo de Cristo ocurre eso. Nós decepamos os irmãos, Nosotros amputamos a los hermanos, ferimos os irmãos, herimos a los hermanos, machucamos os los irmãos, dañamos, desprezamos os irmãos. despreciamos a los hermanos. Por que será isso? ¿Por qué será eso? Porque nós não temos a compreensão do funcionamento do corpo de Porque no Cristo. tenemos una comprensión del funcionamiento del cuerpo de Cristo. Então nós precisamos que o Espírito Santo nos ajude, nos socorra nesse Entonces assunto. necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude y nos socorra en este asunto. Como vamos viver uma vida de consagração ¿Cómo vamos a vivir una vida de consagración se nós não estamos desempenhando a nossa função, nosso dom de modo correto? si no estamos desempeñando nuestra función, nuestro don de modo correcto? Precisamos que o Espírito Santo nos ajude. Necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude. Lembre-se que nós estamos destacando a todo momento que o Espírito Santo é fundamental. Recuerda que estamos destacando en todo momento que el Espíritu Santo es fundamental. Sem ele nós não podemos dar um passo sequer. Sin Él no podemos dar ni un paso. Cabe a ele o ministério e a dispensação na qual nós estamos inseridos hoje. Su ministerio es el ministerio de esta dispensación en la cual estamos introducidos. Chama-se o ministério do Espírito. Se llama el ministerio del Espíritu. Nós temos negligenciado o Espírito Santo na Nosotros igreja. hemos negligenciado el Espíritu Santo en la iglesia. Sem o sabermos, nós temos tratado apenas como força o Espírito Santo. Sin saberlo, lo hemos tratado solo como una fuerza al Espíritu Santo. Alguém certa vez disse o seguinte, Alguien cierta vez dijo lo siguiente, que se o Espírito Santo fosse tirado da terra, da igreja, que si el Espíritu Santo fuera quitado de la tierra, da de igreja, la iglesia, ela nem perceberia, ella ni se daría cuenta, porque ela vive sem a dependência do Espírito porque ella Santo. vive sin la dependencia del Espíritu Santo. Não é terrível isto? ¿No es terrible esto? Então nós precisamos olhar para essa terceira pessoa da Trindade Entonces necesitamos mirar esta tercera persona de la e Trinidad realmente dar o lugar a que ela deve exercer na nossa vida. y efectivamente darle el lugar que Él debe ejercer en nuestra vida.
Que o Senhor nos ajude. Que el Señor nos ayude. Ele precisa nos ajudar para que nós não fiquemos na ignorância. Él necesita ayudarnos para que no permanezcamos en la ignorancia. Então, acabamos de ver que todos os membros são necessários no corpo de Pues Cristo. acabamos de ver que todos los miembros son necesarios en el cuerpo de Cristo. Todos têm uma função maravilhosa. Todos tienen una función maravillosa. Lembre-se, nós somos uma unidade perfeita, Recuerda, somos una unidad perfecta, mas essa unidade é composta de muitos membros. pero esa unidad está compuesta de muchos miembros. Esse corpo tem muitos membros Ese cuerpo tiene muchos miembros e cada membro tem uma função. y cada miembro tiene una función. Por fim, o 8º aspecto do funcionamento do corpo de Cristo. Por fin, el O octavo aspecto del funcionamiento del cuerpo de Cristo, nós vamos colocar como união vital o nome. vamos a ponerle el nombre de unión vital, União é união de vida. unión de vida. 1 Coríntios 12, onde estamos, versículo 26. 1 Corintios 12, donde estamos, versículo 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se conduelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Percebe aqui a unidade perfeita entre os membros? ¿Percibes aquí la unidad perfecta entre los miembros? Tudo afeta tudo. Todo afecta a todos. De maneira que se um membro sofre, o que acontece com os outros manera que si un miembro sufre, ¿qué ocurre con los otros? sofrem. Los otros sufren. Se um deles está sendo honrado, o que vai acontecer com os outros? Si uno de ellos está siendo honrado, ¿qué va a ocurrir con los otros? Vão ser honrados. Van a ser honrados. Percebe a unidade perfeita? ¿Percibes la unidad perfecta? Aqui está a descrição do corpo de Cristo. Aquí está la descripción del cuerpo de Cristo. Na sua unidade e na sua En diversidade. su unidad y en su diversidad. Agora, coloque os olhos no versículo 24, um instante. Ahora, mira el versículo 24 un instante. Porque nuestros miembros más honrosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Quem é que coordena o corpo? ¿Quién es el que coordina el cuerpo? Deus. Dios. Deus é que coordena todo o funcionamento do corpo de Cristo. Dios es el que coordina todo el funcionamiento del cuerpo de Agora Cristo. veja o versículo 25 de novo. Ahora miramos el versículo 25 de nuevo. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. A palavra que aparece aqui é preocupem. Se preocupen, sí. Preocupem. Na minha versão aparece a palavra cooperem. En su versión aparece la palabra cooperen. Para que não haja divisão no corpo, Para que no haya división en el cuerpo, pelo contrário, sino que cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. cooperen los miembros en Com favor, igual cuidado con igual cuidado em favor uns dos en outros. favor los unos de los otros. Então Deus coordena Entonces Dios coordina e nós devemos cooperar uns com os y outros nosotros debemos cooperar los unos con los otros para que todos os membros possam funcionar para que adequadamente. todos los miembros puedan funcionar adecuadamente. Não é maravilhoso isso? ¿No es maravilloso eso? Então aqui estão 8 aspectos do funcionamento do corpo de Cristo. Entonces aquí tenemos 8 aspectos del funcionamiento del cuerpo de Cristo. Se queremos viver uma vida consagrada ao Senhor, Si queremos vivir una vida consagrada al Señor, devemos saber qual é o nosso papel no corpo de Cristo. debemos saber cuál es nuestro papel en el cuerpo de O Cristo. ponto mais importante para todos nós, El punto más importante para todos nosotros, talvez seja num dos aspectos aqui falado, tal vez sea uno de los aspectos que hemos hablado, que nós devemos orar a Deus que nosotros debemos orar a Dios e buscar a testificação dos irmãos, y buscar el testimonio de los hermanos, para que nós possamos saber qual é o nosso papel, a nossa função no corpo de Cristo. para que nosotros podamos saber cuál es nuestro papel y nuestra función en el cuerpo de Cristo. Aí nós iremos, de fato, servir ao Senhor de modo adequado. Ahí nosotros iremos de hecho a servir al Señor de manera adecuada. E isso é uma vida de consagração. Esto es una vida de consagración. Como disse, o que é ser consagrado ao Senhor Como dice, ¿qué es ser consagrado al Señor? é servir ao Senhor, Es servir al Señor. viver inteiramente buscando a sua vontade. Vivir enteramente buscando su voluntad. Que o Senhor socorra cada um de nós. Que el Señor socorra a cada uno de Que o Senhor nosotros. socorra o seu povo, Que el Señor socorra a su pueblo. para que possamos viver vidas consagradas Para que podamos vivir vidas consagradas. para a sua própria glória. Para su propia gloria. Amém. Amén. Pode orar, irmão. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por estar abriendo nuestros ojos para poder
ver esa realidad celestial Amém, Senhor. que es la Iglesia, Cristo como cabeza y nosotros como su cuerpo, Amém. miembros los unos de los otros, Sim. en una relación, Señor, armoniosa, de unidad, de diversidad en la unidad, Sí. de coordinación, de cooperación, de honra mutua. Oh Señor, qué horizonte tan precioso tú pones delante de nosotros. Te damos gracias, Señor, por habernos bautizado por el Espíritu en este cuerpo preciosísimo de Cristo. Aleluia. Señor, que podamos ver el privilegio, Aleluia. la preciosidad de aquello en lo que estamos involucrados por tu misericordia y tu gracia, Señor. Sim, Senhor. Danos tu gracia, Señor, para que en verdad podamos buscar de corazón cuál es el lugar donde tú nos has puesto. Amém. Que podamos apreciar el lugar donde tú nos has puesto y ejercerlo con responsabilidad, Señor. Nos encomendamos a ti, Señor. Que podamos amarnos y respetarnos cada uno en su propia Amén. función, Señor. Que podamos poner en práctica, Señor, Sí, Señor. todas estas verdades que estamos recibiendo. Dependemos de tu gracia, Señor, de la obra de tu Espíritu, Señor. Sim, Senhor. Gracias, amado Padre. Amém. Amém.